Olha só, nós acabamos de ver agora que existem várias profissões, funções que sempre estão em evidência e precisam de profissionais para preenchê-las, não é verdade? Mas uma em específico parece estar desaparecendo do mercado. Trata-se do tradicional barbeiro. Será mesmo? Veja na reportagem de Renato Diniz e Hamilton Navarro. Barba, cabelo e bigode. Assim podemos resumir a função do barbeiro. Darcy Paula, conhecido como Xisto, é bem cuidadoso com a navalha na mão. Aos 71 anos, é quase o barbeiro oficial dos prefeitos de Sorocaba. É o responsável pelos bigodes de Antônio Carlos Panunzio. Também cortou os cabelos do fundador da TV Sorocaba SBT, Salomão Pavlovski. No ramo há 50 anos, Darcy aprendeu o ofício pela observação. Eu vi a minha mãe fazer um cabelo, cortar uma ponta, tirar um volume. Eu já fui pegando a tesoura dela, ela foi cedendo, né? E eu fui aprendendo. A profissão é tão tradicional que já foi tema de ópera e de cenas clássicas da comédia, desde Chaplin, Chapolin, E agora o que foi? Nada. Passando pelo Pernalonga. Nem sempre o barbeiro só cortava a barba e o cabelo. Na Idade Média, para se ter uma noção, esse profissional também fazia cirurgias e até extraía dentes. É claro que o Xisto não faz as atividades de médico ou de dentista, mas aqui na barbearia ele acaba indo um pouco além da função de barbeiro. O barbeiro, ele comenta sobre futebol, ele orienta, ele dá conselho. São na maioria clientes fiéis que sentam nessa poltrona por conta da comodidade do serviço. Desde 2005 estou aposentado, não faço mais barba em casa. E entre um serviço e outro, o bate-papo também vira motivo para que os clientes procurem o profissional. Sobre futebol, sobre novela, a gente é sócio em jogos, a gente faz jogo da Quina, da Mega, quer dizer, se um ganhar, outro também ganha. Mas será que essa atividade tão antiga e cheia de história corre o risco de desaparecer? Está em extinção, ninguém mais quer ser barbeiro. Eu acho que daqui uns 10 anos, se eu estiver na profissão, eu for embora, acabou. Aí não existe mais. Aí a pessoa tem que se virar na casa para cortar a barba. Esse outro aparador de barbas é mais otimista. Hoje está aparecendo pessoas jovens querendo ser barbeiro, né? Aqui mesmo parece pessoas que querem aprender a fazer barba, tirar a barba, né? Ele se tornou barbeiro aos 14 anos, chegou a trabalhar em indústria e voltou para o ofício por amor. Agora atende no mercado municipal de Sorocaba. Para mim, profissionalmente, foi a coisa que mais deu certo, né? Para a minha vida, para o meu conforto, que foi mais, né? Que nunca arrependo disso aí que eu faço e gosto, né? O que deixa ele confiante no futuro da profissão são os jovens clientes. É o caso deste professor de artes marciais. Rodrigo raramente faz a barba em casa. Para mim é muito prazeroso mesmo, é um relax, assim, um momento que você fica aqui uma meia hora calmo, tranquilo e vai sair bem aparado. Tá certo, tomara que continue aí a profissão. O governador Geraldo Alckmin assinou convênios para a construção de 3.800 casas aqui na região. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o programa estadual Casa Paulista e o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Serão beneficiados os municípios de Boituva, Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Itu, Capela do Alto, Iperó e São Roque. A segunda-feira vai ser de tempo parcialmente nublado na região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde o sol brilha forte neste momento. A mínima na cidade será de 16 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus, mesma máxima prevista para Boituva. Em Jundiaí, a temperatura deve chegar aos 27 graus. Já em Itapetininga, a previsão é de que a temperatura fique entre 16 e 25 graus. Olha, em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado este fim de semana, ambientalistas do projeto Rio Vivo, alunos de um grupo de capoeira e apoiadores, fizeram a soltura de 8.000 peixes no rio Itapetininga.
A ação, coordenada por Fernando Rosa, já realizou a soltura de 38 mil espécies nos últimos 2 anos. Também foi feita a distribuição de 1.000 mudas de árvores nativas ao longo das margens do rio. E o assunto ainda é relacionado ao meio ambiente. Já estão abertas as visitas monitoradas no Parque da Biodiversidade em Sorocaba. Os interessados em participar vão ter à disposição diversas trilhas e caminhos a percorrer em meio à vegetação nativa nesta parte da zona norte da cidade. Os detalhes nós vamos saber agora com Renato Diniz. Fernando, o Parque da Biodiversidade foi inaugurado em junho do ano passado e é a primeira unidade de conservação aqui de Sorocaba. Quem vai explicar um pouquinho o que é essa unidade de conservação, como funciona o parque, é o Rafael Castellari, chefe da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. Rafael, bom dia. O que é uma unidade de conservação? Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Unidade de conservação é um espaço territorial definido legalmente que ele tem como principal função proteger os recursos naturais, incluindo a fauna e a flora de uma região. Dentro dessa possibilidade foi criado o Parque da Biodiversidade, corredores da biodiversidade. Ele tem a intenção de proteger justamente essa fauna que transita por essa região e é uma fauna bastante rica, né, com várias espécies. Como que vão funcionar as visitas? As visitas elas são agendadas, né? Esse agendamento ele pode ser feito por pesquisadores, por pessoas comuns interessadas em participar, em conhecerem a unidade, né? Existem várias trilhas, são 3 trilhas diferentes. Tem a trilha autoguiada, então você, se não quiser ser monitorado, quiser simplesmente passear no parque, você passa pelo centro de visitantes, recebe o material para poder fazer essa trilha. Tem uma trilha que é mais próxima da zona intangível, a zona mais conservada do parque, em que a pessoa ela poderá fazer a visita monitorada, e aqueles que gostam mais de caminhada, mais de esportes, também tem a trilha maior, que é a trilha da Campininha, que tem mais ou menos 7,5 km de extensão, e as pessoas podem ir para caminhar, né? Mas também é uma visita guiada. Tem aquelas trilhas radicais, para quem gosta um pouquinho mais de aventura? Tem sim. A trilha da Campininha, ela é bem radical, ela é bem pesada mesmo. Quais que são as espécies diferentes, mais raras, ou algumas até em processo de extinção, que podem ser encontradas nesse parque? O próprio símbolo, o animal símbolo do Parque da Biodiversidade, a cuíca de 3 listras, ela é um animal bastante raro. As ocorrências que a gente tem desse animal são raras e ela foi surpreendentemente localizada aqui na região de Sorocaba e foi um dos grandes motivos para estabelecimento dessa unidade de conservação aqui no nosso município. Também tem outros animais muito importantes, né? O lobo-guará, que é um mamífero bastante representativo, bastante grande. A gente já encontrou gato morisco, o próprio javali já foi encontrado também dentro dessa área. Ok, Rafael, muito obrigado pelas informações. O Parque da Biodiversidade fica na Avenida Itavuvu, número 11.500, pertinho do Parque Tecnológico. E fica aberto ao público de terça a domingo, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Para quem se interessou, quer ir lá visitar, quer marcar uma visita, levar à escola, pode mandar um e-mail nesse e-mail que aparece na tela ou também ligar pelo telefone 15 3219 2280. Fernando. Obrigado, Renato. Agora são 7 horas e 27 minutos. Nós voltamos a falar de trânsito aqui no Noticidade Manhã e o repórter Renato Diniz continua na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, e tem mais informações. Renato, como é que está a movimentação por aí? Fernando, em relação à primeira entrada aqui no Noticidade Manhã, só mais carros nas ruas, mas movimentação tranquila aqui na Avenida Dom Aguirre. A gente observa os carros que seguem no sentido centro, um número maior do que às 7 horas da manhã, mas o motorista continua sem enfrentar dificuldades nas principais avenidas da cidade de Sorocaba. Vamos falar agora de segurança no trânsito, segurança no carro. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a URBS vai realizar uma blitz de conscientização sobre o uso da cadeirinha para o transporte de crianças. A ação será na Avenida Américo Figueiredo, em frente a uma escola municipal, no bairro Júlio de Mesquita. Os motoristas vão receber material com informações sobre o uso de dispositivos de segurança. E a partir das 2 horas da tarde, a mesma ação será feita na Avenida Doutor Luiz Mendes de Almeida, no Jardim São Paulo. Aliás, nessa ação as crianças vão receber um quadrinho feito pelo projeto Pintura Solidária. É uma ação de conscientização, mas é bom lembrar que o uso da cadeirinha é obrigatório para as crianças de até 7 anos. E quem for flagrado
sem usar a cadeirinha para a criança no carro sem usar a cadeirinha ou o assento elevatório, ou então o bebê conforto, fica sujeito a multa de R$ 190 e retenção do veículo. Fernando. Ok, Renato, bom trabalho aí, equipe. Esporte, mesmo jogando em casa, a Liga Sorocabana de Basquete perdeu no fim de semana para o Paulistano pelo placar de 82-53 em jogo válido pelo NBB. Ao final da partida, o técnico Rinaldo Rodrigues se desculpou com os torcedores pela fraca campanha da equipe. Na penúltima colocação do campeonato, a LSB enfrenta na próxima quinta-feira o Lanterna Espírito Santo às 8 da noite em Vila Velha. E também no fim de semana, o futsal Sorocaba perdeu por 2-1 do Orlândia. O único gol da equipe sorocabana foi de Rafinha Miller. O jogo foi válido pelo Torneio Internacional de São José dos Pinhais, no Paraná. Com o resultado, o time de Orlândia, que foi a última equipe do craque Falcão, se sagrou campeã. Sorocaba, atual equipe do jogador, eleito 8 vezes melhor do mundo, ficou com o vice. E mais futebol agora em campo. Pela Série A2, o São Bento perdeu a primeira partida em casa. O resultado de 3-1 para o RB Brasil deixou o Bentão com 28 pontos, 3 a menos que o líder capivariano. E pela elite do Paulistão, o Atlético Sorocaba perdeu a última partida na competição para o Corinthians no Pacaembu e foi rebaixado para a segunda divisão. Outro rebaixado da nossa região que entrou em campo foi o Paulista de Jundiaí, que encerrou a participação, olha só, sem nenhuma vitória. Mas quem se deu bem foi o Ituano, que venceu o Penapolense por 1-0 e garantiu a vaga nas quartas de final. Veja os gols. De cabeça, Neto marcou o primeiro do Santos. Giovânio fez lançamento preciso e Thiago Ribeiro ampliou. Allan Kardec descontou para o Palmeiras. Nas quartas de final, o Santos enfrenta a Ponte Preta e o Palmeiras pega o Bragantino. Em Ribeirão Preto, os reservas do São Paulo ganharam do Botafogo. Ademilson cruzou e Lucas Evangelista fez o primeiro. Ademilson fechou o placar. O tricolor vai enfrentar o Penapolense nas quartas de final. Eliminado, o Corinthians se despediu com um show de Romarinho. O atacante marcou os 3 gols na vitória sobre o Atlético Sorocaba, no Pacaembu. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!